Antes de eu anunciar aqui o texto para a gente meditar, eu queria falar um pouquinho assim, que há várias motivações para nós nos ajuntarmos, estarmos congregados, estarmos reunidos para cultuar a Deus, tem tantas coisas, motivos bons e motivos que não são bons, que podem mover o coração de alguém. Por exemplo, alguém pode vir e se reunir porque está na expectativa de que Deus dê a solução para o pagamento de uma conta que ele tem. Hoje a gente vê muito isso. Outros podem estar pensando assim: olha, eu vou para o ajuntamento com os irmãos, porque se eu não for, os meus pais vão pegar no meu pé, então vai. Outros vão para administrar a sua falta. Puxa, já faz 2 domingos que eu não vou, se eu não for, daí o pastor ou alguém vai ligar, vai ver como é que eu estou, então eu vou hoje. Outros podem vir porque é o dia de culto, eu vou cultuar a Deus, eu cultuo a Deus na quarta e cultuo a Deus no domingo à noite, ou em qualquer outro dia que também tenha programação. A gente pode vir com a motivação, porque é o dia em que vai pregar a pessoa que eu gosto, A gente pode vir com a motivação porque o namorado vai estar lá, a namorada vai estar lá, enfim, há tantas motivações, boas, não boas e piores, Alguns até vêm para o ajuntamento para sinalizar para o irmão que ela acha que pisou na bola o desagrado dela, Então veja só quantas coisas, Aliás, que claro que também tem as motivações corretas, mas há pelo menos 2 motivações que são assim básicas e principais para a gente estar reunido, cultuando a Deus, cultuamos a Deus na vida e cultuamos a Deus com os irmãos. Uma motivação, e se a gente for pensar, não sei se você já pensou dessa forma, o que nos traz para o ajuntamento, para cultuar a Deus, não necessariamente é o próprio Deus, porque Deus eu tenho todos os dias na minha vida, Eu tenho Deus na minha casa, tenho Deus no meu coração, eu tenho Deus na minha semana, então dizer que eu vou para o ajuntamento por causa de Deus, fica uma coisa até meio incoerente, uma vez que eu cultuo a Deus a todo instante na vida. Mas é claro que também cultuo a Deus junto com os irmãos, mas talvez o ajuntamento seja mais para estar com o irmão, porque eu valorizo a unidade, porque eu valorizo a presença daquele que também compartilha a mesma fé no mesmo Deus, quando ele compartilha, quando ele pede, quando ele agradece, o meu amém significa Deus também faz assim na minha vida, Deus também é assim comigo, assim é o nosso Deus. Então a gente vem para o ajuntamento por causa do irmão, por causa do amor ao irmão, à igreja, que são as pessoas. E aí, uma vez que nós estamos juntos nós louvamos a Deus, juntos nós cultuamos a Deus, juntos nós contemplamos a Deus, mas nós sabemos que Deus está conosco, não só quando a gente vem à igreja, mas todos os dias, E eu queria que a gente lesse aqui juntos o Salmo 63, do verso 1 ao 8, num momento de Davi, e tirar alguns ensinos aqui para a gente, Mas vamos ler primeiro o Salmo e ver em que contexto Davi fez esse Salmo, e depois falar dessa consciência de quem adora a Deus, de quem contempla a Deus. Salmo 63 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja numa terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário,
para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Como de banha de gordura, farta-se minha alma, e com júbilo nos lábios, minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu tens sido meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada, e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Até aqui. Então veja, Davi escreveu esse salmo quando ele fugiu de Jerusalém para o deserto de Judá, quando seu filho Absalão usurpou o trono dele, né? Então Absalão foi se encontrando na entrada, quando as pessoas tinham alguma demanda, algum juízo, alguma coisa para o rei resolver, Absalão se antecipava, ganhava o coração do povo, e depois, num dado momento, ele reúne homens em torno dele e anuncia o próprio reinado. Davi, ao saber, foge, leva seus filhos, suas mulheres, parte dos homens que estavam com ele, leva a arca da aliança junto com os sacerdotes e foge para o deserto. Só que na ida ele diz o seguinte: olha, os sacerdotes e a arca retornem para Jerusalém. Se Deus achar que eu devo novamente ter um encontro com ele dessa forma, na arca, na tenda, ele vai permitir que eu volte, se não, seja feito como ele quiser. Então aqui ele vai para o deserto apenas com a lembrança dos momentos em que ele cultuou a Deus no santuário. Santuário, aqui lembrando que era tenda, não havia ainda o templo construído, porque foi feito com Salomão. Havia a arca, havia a tenda, havia adoração, e agora ele estava no deserto sem nada. Mas o bonito disso é que Davi vai para o deserto, fugindo do filho, mas ele vai apenas com a sua comunhão interior com Deus, sem arca, sem tenda, sem nada, só ele e Deus. E isso não o impede, é claro, de louvar o Senhor, né? Então eu queria que a gente tirasse algumas lições aqui com relação a esse contemplar o Senhor, né? O salmista diz assim no verso 2: eu contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Aqui há duas menções. Primeiro, ele diz assim: eu contemplo no santuário, mas ele estava no deserto, não tinha santuário nenhum. Então ele está falando da lembrança que ele tinha e percebendo que santuário não é a arca, não é a tenda, mas aonde Deus está, ali é um lugar santo. E no Novo Testamento, no Evangelho, a gente sabe onde é a morada de Deus. A morada de Deus somos nós, o santuário do Espírito Santo somos nós, né? Então ele está falando disso. Então, o que seria essa contemplação? O que seria, qual é a consciência de Davi como adorador aqui que pode nos ajudar? Primeiro, Davi tem a consciência de quem Deus é para ele, né? Então no verso 1 ele diz assim: tu és o meu Deus forte. O meu Deus, depois tu és o meu Deus forte. No verso 2 ele diz: para ver a tua força e a tua glória. Então, na nossa vida e no ajuntamento, Deus tem que ser meu Deus. Ele não diz tu és Deus forte, ele diz tu és o meu Deus forte, né? Então essa apropriação de Deus, ela é extremamente importante, que é o sentimento de pertencer a Deus. Tu és o meu Deus forte, tu és a minha força.
em Ti é que eu me sinto forte, de Ti eu recebo força. Tu és a minha força, Tu és o meu Deus forte, né? Então, isso é muito importante, porque a palavra revela que Deus está aqui e Ele vai receber aquilo que eu trouxer para Ele, né? No culto da vida e no culto do ajuntamento, Deus vai receber aquilo que eu trouxer para Ele. E eu devo estar aqui e mesmo na vida consciente de quem Deus é para mim. De quem Deus é para mim, pelas suas perfeições. Então Deus é amor, Deus é bondade, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o meu Criador, Deus é o meu Salvador, Deus é o meu Consolador, Deus é o meu Senhor, Deus é o meu Pai, não é? E está presente e Ele recebe aquilo que eu tenho para oferecer. Então, quando eu chego no ajuntamento, eu devo ter a consciência da presença de quem eu vivo, de quem eu estive, de quem eu estou, na presença de quem eu estarei até o fim da minha vida e de quem eu estarei para além dessa vida, porque estaremos com Ele na eternidade. Então essa consciência na adoração é importante, né? E essas verdades são a motivação para a gente adorar a Deus na vida e adorar a Deus no ajuntamento. Quando a gente diz que Deus é o meu Deus, não é porque Ele é minha posse, mas é porque antes eu fui possuído por Ele, eu fui achado por Ele, eu fui encontrado por Ele em Cristo. E agora em Cristo eu tenho o privilégio de dizer que eu sou dele e que ele é meu. Lembra de Cantares? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Falando da relação ali também da igreja e de Deus. Então é um privilégio muito grande. E essa consciência ela é muito importante na nossa vida, não só a consciência de falar que Deus é o meu Deus, como Davi também escreveu, o Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta, né? Não apenas falar, mas viver dentro dessa dimensão, da dimensão de que eu sou dele e tenho o privilégio de dizer que ele é meu, né? Uma coisa é falar, outra coisa é viver dentro dessa realidade, né? A outra coisa que o salmista, o Davi, mostra a consciência, ele tem consciência das pulsões dele por Deus. Veja só o que diz no verso 1: eu te busco ansiosamente, o meu corpo te almeja, no meu leito de ti me recordo e em ti medito. No verso 6, no verso 8, a minha alma apega-se a ti. Pulsão é um impulso de uma energia interior que afeta o nosso comportamento. Na fé, nós somos impulsionados pelo amor a Deus e pela consciência de quem Deus é e o que Deus faz, né? Então a gente fala de pulsão, na psicologia se fala de pulsão dessa energia que atinge o nosso comportamento, né? Esse bater mais forte, essa energia que vem de dentro para fora. Mas na fé, o que faz isso é o amor a Deus, é a consciência de quem Ele é a consciência daquilo que Ele faz na nossa vida, né? Então dessa forma, Davi tem consciência e sente necessidade de Deus. Ele diz ao ponto de sentir necessidade no corpo. Eu sempre que leio essa parte, eu acho assim, algo extremamente maravilhoso, a pessoa não falar por falar, mas falar com uma realidade que não é só o interior dele que sente necessidade dele, o corpo dele sente necessidade. O nosso corpo sente necessidade de se alimentar, o nosso corpo sente necessidade de beber água, líquido. O nosso corpo, quando acostumado a fazer exercício, uma caminhada, por exemplo, o dia que você não faz, o corpo pede, não é isso? Você se habitua, sente necessidade. Agora está dizendo, o meu corpo almeja, sente necessidade de Deus.
né? É uma coisa muito profunda, né? Então, uma declaração muito maravilhosa. Agora, veja só, você consegue viver sem Deus? Deus ocupa os seus pensamentos? Você lembra dos feitos do Senhor na sua vida? Você medita na vontade de Deus? Fica refletindo, pensando qual é a vontade de Deus para você, aquilo que Ele já revelou e mostrou, como é que está acontecendo, aquela transformação que você disse para Ele que ia começar, como é que está esse processo, né? O nosso interior, a nossa alma está apegada a Deus. Você sabe que o nosso ser interior se apega a muitas coisas, a pessoas, a lugares, né? Mas está apegado ao Senhor. Deixa eu apertar um pouquinho mais. Quais foram os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas pulsões nesta semana por Deus? Então são perguntas diretas, são perguntas que confrontam a gente, mas a gente deve saber responder. A gente tem que saber responder, porque elas são também uma motivação para a gente adorar a Deus na vida e no ajuntamento, né, quando a gente está junto. Outra questão, o salmista tem consciência do agir de Deus. Olha só no verso 3: tua graça é melhor do que a vida. Verso 7: tu tens sido meu auxílio. No verso 8: a tua destra me ampara. Então aqui Davi está dizendo: eu estou no deserto, eu estou fugido de uma situação muito perigosa, tentando proteger os meus o máximo que posso, mas eu sei que eu não estou caminhando sozinho. É isso que ele está falando, né? Ele tem a consciência do agir de Deus, que ele, embora possa estar no momento mais solitário da vida dele, imagina, ele saindo, fugido do seu lar, da sua casa, do seu canto, das suas coisas, fugido do seu filho, de um filho, imagine a dor, e sabendo que quando ele recebe a notícia, olha, Absalão se fez rei e tem gente com ele, ele disse assim: junta o pessoal, vamos embora, porque nós não vamos escapar da mão de Absalão. Imagina a dor do coração de um pai saber que ele está nessa circunstância, que ele é obrigado a fugir para resguardar a sua vida e sua família por causa da atitude de um filho, né? Então ele, embora nesse momento mais solitário, dessa forma, longe de tudo, ele não se sente sozinho, sabe que Deus, que a graça de Deus é melhor do que a vida, que Deus é o seu auxílio, que Deus o ampara, que a graça, o favor, o olhar de Deus na sua direção é uma realidade, né? Naquele dia a dia difícil para ele. Todo o bem dele, todo o nosso bem está no Senhor, como diz o Salmo 16. Em oração, o salmista diz assim: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente, né? Ele fala isso aí: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Então ele está dizendo: olha, Davi, e essa verdade, a mão do Senhor me ampara, não me falta esperança, porque eu sei que o Senhor está comigo, eu não me entrego à murmuração, porque eu sei que Deus está me ajudando, eu não adoto ansiedade como minha companheira, como estilo de vida, porque eu sei que o Senhor sabe o que eu preciso, que Ele tem poder e que Ele me sustenta, que Ele me sustém, né, interiormente. Essas são verdades também importantes na nossa motivação para adorar a Deus na vida e no ajuntamento. E ainda o salmista, o Davi, cheio dessa consciência de Deus, ele quer se expressar para Deus, né? Olha só o que ele diz no verso 3: os meus lábios te louvam. Verso 4: cumpre-me falar bem do Senhor, bem dizer-te, em teu nome eu levanto as mãos. No verso 5: com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. No verso 7: eu canto jubiloso.
Então, o que toda essa consciência faz o que na pessoa? Não querer vir até Deus de mãos vazias, mas pronto a trazer uma oferta do ser. Se fosse em certos lugares, diria: traga a sua oferta financeira, Mas é uma oferta do ser. Vir até Deus trazendo uma oferta do ser é muito mais sério, difícil para nós do que uma oferta fora de nós. Trazer uma oferta externa é muito mais fácil. É muito mais fácil trazer uma oferta financeira do que você trazer uma oferta do ser. E aí está a diferença entre a oferta de Abel e de Caim, onde Deus ensina que nenhuma oferta do lado de fora acontece sem que antes o ser da gente seja apresentado primeiro. O nosso ser acompanha aquilo que trazemos na mão, e o Senhor primeiro olha o que está dentro para depois ver o que está fora, Então a oferta do ser é mais complicador para a gente, porque a oferta do ser exige limpeza, exige arrependimento, exige sinceridade, não é isso? Exige amor, disposição, convicção, credulidade, fé, é isso? Agora do lado de fora a gente arranja qualquer coisa. E Deus não precisa de nada do lado de fora, porque a palavra diz que Ele é dono de todas as coisas. A questão é o que nós trazemos de dentro do nosso ser. E aí Ele não carrega com Ele essa ideia de mercado, de que chega diante de Deus para exigir de Deus, que chega diante de Deus para tirar alguma coisa de Deus, que chega diante de Deus para ser servido por Deus. Ele chega para trazer uma oferta de dentro dele para o Senhor, E também não traz no coração dele aqui a ideia de que a gente assiste o culto, porque Davi está fazendo o seu culto, Porque a gente, no ajuntamento, muitos chegam dizendo: qual será a programação hoje? Quem que vai pregar? E como tem boletim, alguns até olham e já vê quem vai pregar antecipadamente. Quem vai cantar? Qual será a novidade hoje? E a gente esquece que o culto quem faz somos nós. É você que vai cantar, é você que vai oferecer o seu coração para ser confrontado com a palavra que, independente de quem esteja pregando, virá na sua direção. É você que vai oferecer o seu coração, é você que vai se abrir e permitir ser confrontado pela palavra, A novidade do culto, o cântico novo, é uma entrega sua para Deus, Então a gente não é espectador, a gente é quem realiza. E a gente precisa estar sempre lembrando disso, sempre lembrando. Sabe por quê? Porque senão a gente adota aquela postura em que a gente senta, quer receber do bom e do melhor, e se acha no direito de criticar aquilo que não nos satisfez, como se tivesse que ser feito de outra forma para eu sair mais satisfeito. Quem tem que sair satisfeito é Deus com a sua presença. Quem tem que sair satisfeito é Deus com o seu culto. Aí você traz o seu culto, eu trago o meu culto, o outro irmão traz o culto dele, nós ajuntamos o nosso culto e no ajuntamento cultuamos juntos a Deus. Somos nós que fazemos o culto, não assistimos o culto. Crente não assiste culto. Culto não é entretenimento. Culto é a expressão da alma, do coração a Deus. É uma entrega a Deus, Então a gente se junta com outros irmãos porque nós temos algo a dizer a Deus, nós temos uma gratidão para expressar a Deus, nós temos amor para expressar a Deus, nós temos dependência para expressar a Deus, nós temos alegria para expressar a Deus, nós temos a expressão da nossa necessidade dele e o reconhecimento de quem ele é, do que ele tem feito na nossa vida.
Então, quando na vida e no ajuntamento a gente perde essa consciência que a gente está falando aqui, de quem Deus é, de quem eu sou, do que Ele fez, continua fazendo, de que Ele é Senhor e eu sou servidor, quando não há pulsão nenhuma por Ele, não há expressão nenhuma da nossa alma a Ele, eu estou cultuando qualquer coisa, até a mim mesmo, mas não a Deus. Então isso é muito importante, né? Isso é muito sério, porque Jesus, quando foi tentado ali no começo do seu ministério, em Mateus 4,10, ele diz algo para o capiroto, né? Para o inimigo: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. É possível estarmos dentro de um recinto, agrupados, cultuando a nós mesmos e não o Senhor. E essa fala do Senhor para o inimigo é a mesma para nós. O culto para quem é? Para Deus. Nós cantamos para Ele, não cantamos para nós, cantamos para Ele, né? Ouvimos a palavra oferecendo o nosso coração a Ele. Parábola do semeador: vem a semente, em que coração vai cair? Cheio de espinho, à beira do caminho, cheio de pedra, ou na boa terra, que vai produzir a 30, 60, 100 por um, como Jesus ensina, né? Então Deus deve ocupar o lugar principal dos nossos pensamentos, da nossa vida, deve ocupar o primeiro lugar no nosso ajuntamento, lembrando que o culto a Deus no ajuntamento é apenas a continuidade do culto na vida. O que eu cultuei durante a semana é trazido no ajuntamento, o ajuntamento ele termina e o culto continua. É isso, é culto. Essa consciência aqui que a gente compartilhou, né? A consciência de quem Deus é, a consciência das pulsões do nosso coração, se são para Ele, a consciência do agir de Deus, o desejo de se expressar para Deus, é extremamente importante, e somente dentro dessa consciência é que a gente pode arranhar o que significa contemplar o Senhor, né? Como diz aqui Davi: assim eu te contemplo. Para começar a contemplar o Senhor, a contemplação significa que aquele que observa está enamorado pelo objeto que é observado. Ele está enamorado, ele contempla, e ele vê, ele admira, ele nota todas as nuances, né? Como que isso vai acontecer se não houver tal consciência na gente para cultuar o Senhor? Então veja como o culto na vida é uma coisa muito mais séria, e que ajuntamento é uma coisa muito mais séria do que uma reunião, né? Contemplar o Senhor. E aqui trazendo para o Evangelho: eu te contemplo no santuário, eu te contemplo no meu ser, porque nós somos o santuário, a morada de Deus, o templo do Espírito Santo, e é aqui que a gente contempla o Senhor. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Deus, pela Tua palavra que hoje vem dilatar a nossa consciência do que significa o culto a Ti, do que significa contemplar o Senhor na vida e no ajuntamento. Dá, Senhor, que o nosso coração possa ser invadido, que tudo que há em nós possa ser oferecido para Ti em sinceridade, com entrega total ao Senhor, de uma maneira em que a gente possa oferecer a Ti o nosso melhor, no mais alto grau, no último ponto do nosso sentir, da nossa razão,
com tudo aquilo que nós fomos constituídos pelo Senhor, com todo o nosso ser, até mesmo o nosso corpo, como Davi disse, que o corpo também ansiava pelo Senhor. Obrigado, Deus, por isso. Amplia essa consciência em nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu gostaria de falar com você que nos acompanha, tem acompanhado as nossas mensagens, e dizer para você que nós estamos aqui e temos o encontro de oração todas as quartas-feiras, às 20 horas. Temos uma escola bíblica, o ensino da palavra de Deus para você, para os seus filhos, de acordo com a idade de cada um, todos os domingos de manhã, às 10 horas da manhã. E à noite nós temos o culto de celebração às 19h30, para cultuarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor. Você, sua família, quem você quiser trazer, será um prazer. Então queremos deixar esse convite a você e pedindo e rogando a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida, incentivando a você a ler a palavra, a meditar na palavra e a conversar com o Senhor. Deus te abençoe.